Olá! E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como colocar alguns tipos de paisagismo em nossa residência. Mas antes disso, eu quero explicar o que é paisagismo. Paisagismo é a união da estética com funcionalidade e estabilidade que se juntam para fazer um projeto paisagístico que pode ser aplicado em qualquer ambiente, seja elas interna, externa, residencial, comercial, público, privado, em qualquer canto que você quiser colocar. Dentre elas, nós temos várias formas de fazer. Tem a chamada paisagismo francês ou clássica, que ela é tudo algo mais certinho. Tem também o paisagismo inglês, tem o japonês, tem jardim tropical, jardim rochoso e jardim sensorial. E o jardim vertical. O jardim francês ou clássico, ele é aquele famoso jardim que é todo certinho. Também é conhecido, um dos exemplos bem claro é o Jardim de Versalhes, como mostra aqui na foto. E ele preza pela simetria, geometria, tudo muito certinho, com vasos, estátuas. E o solo dele tem que ser todo forrado de grama. Então, tem possibilidade de haver também, de colocar esse tipo de jardim em uma casa, geralmente aquelas com terreno bem amplo, tem gente que coloca na frente da casa. É um dos exemplos de jardim que pode ser utilizados, né? Já o jardim inglês, ele é um pouco mais casual. É um jardim mais casual, não tem tanta formalidade como o jardim francês. Porém, ele é algo planejado, mas é um planejado que não parece planejado. Ele é colocado, as plantas, as vegetações são colocadas de forma de estratégia que dá a impressão de que é algo natural, mas enquanto na verdade ele é todo planejado. Então, eles têm caminhos tortuosos, os arbustozinhos são mais naturais, não tem aquela coisa de podar certo demais, preza mais pela naturalidade das plantas. E mistura forragens com arbóreas, com arbustos, a depender do local, se tiver lagos, pega o lago e coloca tudo junto e modifica, que parece mesmo que é algo natural, mas tudo planejado. Mesmo tem alguns locais que chegam a fazer lago artificial, provavelmente muitos de vocês já ouviram falar. Já o jardim japonês, ele tem 3 composições que não podem faltar, que é pedra, bambu e água. Para os japoneses, essa técnica de jardim é como se fosse um encontro do homem com a natureza, que tem que ser essa elevação espiritual, um tempo para meditação. Então, já esse tipo de jardim tem esse intuito de ligar o homem com a natureza e também com a espiritualidade. Já o jardim tropical, como o nome não nega, é feito com as plantas nativas, tropicais e subtropicais e também não é muito diferente do jardim inglês. Tenta preservar o máximo de suas naturalidades, porém, tudo com estratégia e planejamento, nada totalmente natural. Já o jardim rochoso ou árido, ele é composto por plantas como cactos e suculentas, que é chamado de plantas xerófitas. Então, elas precisam de pouco cuidados, né? Como a maioria deve saber, pouca água, tem pouca manutenção e talvez não seja tão agradável aos olhos de algumas pessoas. Com ela é um pouco mais difícil de obter um jardim grande, porque algumas espécies de suculentas, por exemplo, elas não são tão grandes assim. E também tem vários tipos delas, né, de suculentas, cactos e tudo mais. Tem pessoas que preferem só vasinho ou colocar algumas partes, como um jardim pequeno. Jardim sensorial, como o próprio nome já diz, é para aguçar os 5 sentidos, que são eles: paladar, tato, olfato, visão e audição. Como é que um jardim vai aguçar a nossa audição? Através de pássaros. Então, eles usam as estratégias de árvores que atraem pássaros. E plantas são usadas de várias texturas, são plantas de várias texturas que colocam nesse projeto paisagístico. E também utilizam vários tipos de madeiras, de pedras, areia, água e colocam todos os 4 elementos juntos para ter essa mistura junto com as plantas. Esse jardim tem como público-alvo as crianças, idosos, pessoas com necessidades especiais e também portadores de deficiência visual.
E por último, o jardim vertical, que acho que foi bem falado nos últimos anos, que é só escolher uma parte da parede, coloca plantas penduradas nos vasos, é claro que tem uma estrutura toda por trás, e dá a impressão de que a planta brotou da parede. Isso é para quem não tem muito espaço de solo, mas quer cultivar um pouquinho do verde perto do ambiente e sem abrir mão da qualidade de vida. Então, o verde, né, ele nos traz uma boa qualidade de vida, melhora a nossa qualidade no ar, traz umidade, né, é bom para o nosso bem-estar e, além do mais, a depender da quantidade, de como seja feito, também diminui a temperatura, deixando a temperatura mais agradável. Além disso, melhora a acústica dos ambientes internos e produz sombra nos ambientes externos, caso sejam árvores ou arbóreas de maior porte. Então, caso alguém tenha interesse de ter um tipo desse paisagismo em sua casa, sempre é bom a gente procurar um profissional que trabalhe com o paisagismo, porque são inúmeros fatores que tem que olhar. São tipos de plantas que são mais fáceis e mais difíceis de cuidar, então se a pessoa gosta realmente de cuidar de plantas, então pode colocar qualquer tipo de planta, mas também tem que ver se ela é adaptável com aquele clima, né? Então, tem plantas mais fáceis que são nativas mesmo, que são muito mais fáceis de cuidar, e tem aqueles que adoram cuidar e ter manutenção, porque é como se fosse um hobby, digamos assim. E só para deixar uma curiosidade aqui, rapidinho, tem diferença de paisagista e jardineiro. Paisagista, ele faz o projeto, cria a parte artística com design, arquiteta tudo, e o jardineiro ele vai fazer manutenção, usa técnicas de plantio. Tá? Então, se você gostou dessa publicação, desse post, deixa aqui no direct o que você achou e vou deixar uma caixinha de pergunta aqui para vocês responderem após assistir tudo.